para eu estar acordado ainda naquela hora. E também não era para eu estar tão longe de casa, mas o frete caiu de última hora, bom demais para recusar. Eu nem pensei muito, só abasteci, engatei e fui. Devia ser mais de 2 da manhã quando começou a esfriar de verdade. Aquele tipo de frio que entra na respiração e sobe para o osso. Eu já estava numa parte da serra que conheço bem, mas mesmo assim fui reduzindo. A pista ali costuma enganar. O ar-condicionado do meu caminhão é antigo. Esquenta, mas nunca esquenta o suficiente. Então, toda vez que o vidro começa a embaçar, é no braço mesmo. Puxo a manga da blusa e passo a mão no meio. Fiz isso pela primeira vez uns minutos depois da última curva longa. Aquela onde tem uma árvore grande demais no acostamento. Quem passa ali à noite sempre olha 2 vezes para a sombra. Limpei uma vez, daí a pouco mais uma, aí 2, aí 4. O embaçado voltava rápido, mais rápido do que o normal. Não sei em que momento comecei a perceber que o embaçado não era só um borrão qualquer. Parecia ter ordem. Tinha um pedaço que ficava mais denso do lado direito. E era sempre o mesmo canto. Fosse no frio, na ladeira ou no plano. Era como se o vapor se organizasse diferente ali. Eu olhava e pensava, coisa da minha cabeça. Dava uma passada com a mão, via o vidro limpar e 2 minutos depois, lá estava de novo. Sempre do mesmo jeito. Parei de pensar nisso quando percebi outra coisa. O GPS dizia que eu estava num trecho novo, nome de estrada que nunca vi. Mas do lado de fora, eu jurava que já tinha passado ali antes. Era a mesma cerca de arame torto, a mesma placa com tinta escorrida, até a mesma ladeira depois do posto velho. Igual. Só que o GPS insistia, continue por 5 quilômetros. Eu segui, porque também não tinha para onde mais ir. Só mato para os lados, só escuridão e poste apagado. O vidro foi embaçando de novo. Dessa vez, eu não passei a mão. Eu encostei os olhos e fiquei encarando aquele ponto que estava sempre ali. Fui focando devagar, tentando entender por que aquele pedaço me dava um incômodo esquisito. E quando me dei conta, os traços já estavam formados. 2 círculos fundos, uma linha no meio, um contorno que fazia uma curva por fora, tudo desenhado com vapor e respiração presa. E eu sei o que parece, mas não era uma imagem nítida. Não era como filme de terror. Era mais sugestão. Como se meu cérebro completasse o que não dava para ver. Só que completasse do jeito mais dolorido possível. Eu conhecia aquele formato. Eu conhecia aquele tipo de olhar. Era o mesmo rosto que me olhou pela última vez há 15 anos. Do outro lado da grade do pátio de casa, antes de bater a porta e nunca mais aparecer. Meu pai. E não era parecido, era ele. As mesmas olheiras que não sumiam, o mesmo vinco na testa, a mesma boca que nunca pediu desculpa e nem escutou. Eu olhei para o GPS, continuava mandando seguir em frente, mas o mundo lá fora congelou, não de temperatura, de repetição. A paisagem era a mesma, por 3 curvas seguidas, as mesmas pedras, os mesmos galhos pendendo sobre o acostamento, as mesmas árvores secas. Não mudava nada. E o rosto ali não se mexia, não ameaçava, só estava ali, me encarando do lado de dentro do para-brisa. Eu respirei fundo, soltei o volante e por um segundo desejei que o caminhão quebrasse, que eu tivesse desculpa para encostar, para sair dali. Mas ele não quebrou, ele só foi diminuindo, como se o próprio peso do caminhão tivesse cansado também. E foi aí que eu vi a curva, aquela onde ele morreu 15 anos antes. Nunca tive coragem de vir, mas agora parecia que a estrada tinha feito eu voltar, mesmo sem querer. Eu não tinha avisado ninguém que vinha por esse caminho, nem devia estar por ali. Mas ali estava, parado no acostamento, com o pisca fraco jogando sombra dentro da cabine. Desliguei o farol, o rosto ainda estava ali.
Não tinha certeza se queria que sumisse ou não. Parte de mim queria olhar mais, queria entender o que ele estava tentando me dizer, mesmo sem abrir a boca. A outra parte só queria que aquilo parasse logo. Abri a porta devagar. O frio bateu forte no peito, como se eu tivesse atravessado um portão que não era para passar. O mato ali já devia estar bem alto, mas parecia recém-pisado. Não sei se era o vento ou outra coisa, mas tinha um caminho no meio, entre os galhos, como se alguém tivesse passado ali há pouco. E eu fui. Andei com calma, desviando das folhas úmidas, tentando lembrar do acidente. Eu nunca vi foto, nunca fui no enterro. Só soube depois, quando minha irmã ligou dizendo que ele não tinha voltado da última viagem. Disseram que ele derrapou na curva, bateu na mureta e foi lançado para dentro do mato. Mas ninguém nunca falou de onde acharam o corpo. Nem eu perguntei. O mato começou a se abrir mais à frente. A sensação era de que o tempo tinha parado por ali. Não ouvia bicho, não ouvia vento, só o barulho do meu passo afundando na lama molhada. Foi quando vi o que parecia um pano rasgado no chão. Um pedaço de tecido vermelho e marrom grudado na raiz de uma árvore torta. Me agachei. Não era pano, era couro. Era uma carteira, torta, inchada de água, mas ainda fechada. Peguei com cuidado. Estava fria como pedra. Abri. Ali dentro, a foto. Eu com uns 8, 9 anos. Sentado no colo dele, num posto de beira de estrada. Os dois sorrindo. Eu com os dois dentes da frente separados. Ele com o braço forte, sujo de graxa, segurando um copo de café. A dobra no meio da foto passava bem no nosso rosto. Como se tivesse partido a lembrança no centro. Apertei aquilo na mão, fechei os olhos e fiquei ali. Não teve reza, não teve pedido, não teve desculpa, só teve silêncio. Um silêncio que eu devia para ele, que ele devia para mim. Eu não sei quanto tempo fiquei parado ali, com o cheiro de terra molhada, a respiração pesada, o passado grudado nos dedos. Quando voltei para o caminhão, não olhei direto para o vidro. Só entrei, bati a porta, liguei a chave e aí olhei. Não tinha mais nada, nem traço, nem contorno, nem vapor. Só o reflexo da estrada vazia atrás de mim pela primeira vez em horas. Guardei a carteira na bolsa da porta. Não mexi mais. O GPS reconectou. Mostrou outro nome de estrada, um que fazia sentido. A cabine ainda estava fria, mas era outro tipo de frio. Um que vinha de dentro, não de fora. Eu não chorei. Também não sorri. Só respirei fundo. E pela primeira vez em 15 anos, dirigi por aquele trecho como se ele fosse só mais um caminho. E não um ponto que a estrada evitava me mostrar. Na manhã seguinte, parei num posto para lavar o caminhão. Fui limpar o vidro por dentro, mas minha mão parou no meio do caminho. Deixei o pano cair no banco. Não sei explicar porquê, mas eu queria que aquilo ali ficasse como estava. Não dava para ver nada, não tinha rosto, não tinha marca, mas eu sabia onde ele tinha estado e não precisava tirar isso. Não era uma história, era uma curva só. Um trecho entre Boa Esperança e o trevo de Ilicínia, sul de Minas, onde o mato fechava dos dois lados e o asfalto ainda tinha remendo de brita solta porque ninguém terminava a obra ali. De dia era só mais um pedaço de estrada ruim. De madrugada virava uma espécie de espaço suspenso, onde quem já dirigiu tarde demais começava a se lembrar dela. Eu comecei a perceber isso depois dos 40. Não porque me contaram, mas porque passei a notar. Era sempre ali. Mesmo horário, mesmo silêncio, chovendo ou não. E sempre do lado direito da estrada, encostada no mato, uma senhora atravessando. Bem devagar. Com um vestido florido que batia na canela. Lenço na cabeça. Passo arrastado, como quem está indo buscar lenha ou rezar em alguma casa que ninguém mais mora. No começo, achei que fosse só alguém,
uma moradora, idosa, perdida, mas ela aparecia sempre, e não tinha ninguém morando naquele trecho, nem luz tinha ali. E o mais esquisito, ninguém nunca falou com ela. Ninguém buzinava, ninguém parava, só freava com medo de pegar, e continuava. Isso foi me irritando com o tempo. A gente que vive de estrada sabe diferenciar o que é um aviso e o que é folclore. E essa senhora virou um folclore irritante para mim, porque mesmo os motoristas que diziam não acreditar em nada disso sempre freavam, sempre, com medo ou por costume. Não sei, era como se tivessem aceitado que aquilo era normal. E isso me incomodava mais do que ela. Comecei a reparar nos freios dos outros caminhões ali. Às vezes dava até para ver a luz vermelha acendendo de longe. E quando vinha alguém de trás, o motorista reduzia antes da curva, mesmo que não fosse ultrapassar, só por desencargo, só porque era ali, só porque ela podia estar. Na 10ª vez que vi, comecei a pensar em fazer o contrário. Foi numa terça, volta de viagem de Campo Belo. Eu já estava virado, cansado de esperar para descarregar. Tinha comido uma coxinha horrível no posto anterior e o som do rádio estava mudo, porque toda hora saía da sintonia. Estava chovendo de leve. Aquela garoa que nem limpa nem suja, e eu vinha num ritmo bom. Na descida antes da curva, eu já sabia o que ia acontecer. Estava escuro, a faixa pintada mal aparecia. Mas eu sabia que ela ia estar ali, porque ela sempre estava. E eu prometi para mim mesmo que não ia frear, que ia passar direto, que não ia cair nessa de novo. Mas não foi isso que aconteceu. Quando ela apareceu, não foi como nas outras vezes. Ela estava um pouco mais para frente, mais no meio da pista. Não olhou, nunca olhava, só andava. O vestido encharcado, o mesmo lenço na cabeça, pé por pé, como quem carrega coisa pesada. Eu mantive o pé no acelerador, não reduzi, só que o pedal travou. Não foi barulho, não foi luz piscando, foi peso. Eu pisei e ele endureceu. A embreagem ficou meio frouxa e o caminhão começou a perder força sozinho, como se estivesse desacelerando por conta própria. Por 2 segundos, tudo apagou. Os faróis sumiram. Eu vi só um vulto molhado na frente. Nada além disso. E então, tudo voltou. Ela já estava do outro lado da pista. E meu coração parecia que tinha ficado do lado de fora da cabine. Eu encostei no acostamento um pouco mais à frente. Liguei o pisca, desliguei o motor. Fiquei uns minutos em silêncio, só ouvindo a chuva bater no vidro. Não sei explicar o que foi aquilo. Não foi pane elétrica, pelo menos não do tipo que a gente conhece. Não foi falha mecânica também. O caminhão nunca deu problema assim. E não deu depois. Foi como se alguma coisa tivesse me feito parar. Como se alguém tivesse decidido por mim. No dia seguinte, não falei nada. Mas passei a notar que outros motoristas sabiam. Não falavam dela com medo, mas com respeito. Como se tivessem entendido algo que eu só fui entender bem mais tarde. Foi quando aconteceu a coisa do hospital. 2 dias depois, fui visitar um parceiro meu que tinha caído de moto perto de Três Corações. Fraturou a perna e o ombro numa lombada mal sinalizada. Estava internado num hospital velho, desses públicos, que tem corredor mais comprido que enfermaria. Fui no fim da tarde, aproveitando o intervalo entre entregas. Entrei com a cabeça baixa, cumprindo com aquele dever de amigo de estrada, sabe? Levar bolacha, garrafinha de café. Mas antes de achar o quarto dele, parei na porta de um corredor. Estavam empurrando uma maca. Enfermeiro apressado, mulher do lado, mais velha. E uma outra maca vindo atrás, com um lençol branco já esticado por cima. Não ia dar bola. Mas alguma coisa me fez olhar melhor. A mão que escapava da beirada era fina, enrugada, com manchas na pele. A ponta do lenço marrom aparecia dobrada na testa. Era igual. O coração disparou. Eu fui andando devagar para o lado da maca. Fiquei ali, meio sem saber o que fazer. O enfermeiro entrou numa sala. Deixou a maca sozinha no canto.
Eu fui até o pé da cama, onde deixaram a prancheta pendurada. Era uma ficha simples, um papel amarelado, meio molhado no canto. Caneta azul, letra corrida, não sei o nome, não lembro. Só sei que ali, no campo de data do óbito, estava escrito anteontem, 2 dias atrás. 2 dias antes da senhora atravessar na minha frente, naquela curva, como sempre fazia. Voltei para a estrada calado. Fiquei 1 semana evitando aquele trecho, pegando rota mais longa, desviando. Mas 1 hora não deu mais. Tive que passar lá de novo. E ela ainda estava lá, na mesma posição, mesmo vestido, mesmo passo arrastado. Só que agora não estava mais de cabeça baixa. Ela estava de frente, atravessando devagar, do mesmo jeito, mas com o rosto virado na minha direção. Como se soubesse que eu estava vindo, como se estivesse esperando. Não fiz nada, só fui diminuindo. Deixei o caminhão seguir no embalo, nem tentei acelerar. Passei devagar e pela primeira vez vi os olhos dela. Não era susto nem raiva, era só um olhar, parado, sabendo. Naquela hora deu um arrepio seco na nuca, não daqueles que vêm com medo, mas daqueles que vêm com vergonha, como se eu tivesse feito alguma coisa errada, como se tivesse desrespeitado um acordo antigo, algo que todo mundo já tinha aceitado, menos eu. Desde então ela continua ali, sempre, mesma hora, mesma curva, mas nunca mais atravessou com a cabeça baixa, nunca mais. Eu peguei aquele frete num dia comum, e talvez isso seja o que mais me incomoda, porque ele não parecia diferente no começo. Estava comendo uma marmita de bife acebolado num posto perto de Rio Verde, esperando o caminhão esfriar para completar o radiador. Tinha deixado a carreta virada para o pátio, que era mais seguro, e estava encostado de costas para a parede, de olho na movimentação. Entregadores, outros motoristas, os mesmos de sempre. Esse homem chegou como quem já sabia o que queria. Não perguntou se eu estava livre, não puxou papo antes. Só veio, meio de lado, mão no bolso da jaqueta cinza e disse: "Preciso que leve uma carga até Cáceres. Sai agora à noite. Valor é bom, mas tem regra." Ele não disse meu nome. Também não me perguntou o nome. Não me chamou de amigo, nem de patrão, nem de nada. Só foi direto. Isso me travou por uns segundos. Ele estendeu o envelope com o dinheiro, já dobrado em 3, bem alinhado. Tava limpo, mas tinha um cheiro forte. Cheiro de arranjo velho de flor, dessas que ficam dentro de igreja por tempo demais. Ele disse que a carga já estava engatada no meu baú, que tinha sido colocada de manhã e que estava lacrada. A instrução era uma só: não abre, não desamarra, não confere, leva direto. Só isso. Eu perguntei o que era. Ele não respondeu, só repetiu: só segue, sem pressa, mas sem parar demais e sem abrir. Nenhuma hipótese. Não é como se isso fosse incomum. Já levei caixa sem nota, peça de trator desmontado, até animal de estimação morto para cremação. Mas esse homem não me passava a sensação de quem esconde coisa errada. Passava outra coisa. Aquela calma que só tem quem sabe que você não vai entender mesmo. Aí nem tenta explicar. Aceitei o serviço porque o valor era quase o dobro do que se cobraria na tabela normal. Dinheiro no bolso, tanque cheio, e eu com um dia a menos para me preocupar. Achei que era só mais um frete atravessando a madrugada. Só que quando voltei para o caminhão, a primeira coisa que me incomodou foi a corda. A lona da carroceria estava presa com uma corda diferente. Não era catraca nem gancho. Era uma espécie de trançado, bem justo, feito com nó atrás de nó. Dava para ver que alguém passou muito tempo amarrando aquilo. Era tão justo que parecia parte do caminhão. E no meio tinha um laço duplo, mas não era nó de marinheiro, nem de caminhoneiro. Era outra coisa, como se fosse para não ser mexido nunca mais. Eu pensei em refazer do meu jeito, mas não sei porquê. Não tive coragem. Acabei só conferindo as luzes, os pneus e parti. Era pouco mais de 7 da noite quando saí da cidade.
Entrei na BR com o rádio ligado e aquele envelope ainda no painel. No começo, tudo normal. A estrada estava limpa, poucas carretas no caminho. Silêncio bom, de estrada nova. Asfalto liso, céu limpo. Mas 1 hora ali, depois das 10, começou. Primeiro foi um estalo, pequeno, como se uma madeira tivesse se soltado dentro do baú. Eu achei que era a estrutura cedendo, já transportei armário assim antes e faz esse barulho mesmo. Mas depois veio outro e outro. Não era constante, era espaçado, como se algo estivesse mudando de lugar. E então, de dentro do baú, veio um som que me gelou o braço inteiro, um choro. Só que era um choro abafado, fraco, de criança dormindo no colo, sabe? Mas mais rouco. Quase como se estivesse chorando por dentro de um pano. Eu desliguei o rádio. O barulho parou, mas aí, no silêncio, eu ouvi o que parecia uma voz, baixa, que não chamava por mim, mas falava, como quem está contando uma história ou lendo um texto. Eu apertei o volante com força, respirei fundo, falei em voz alta. Isso é cansaço, só cansaço, mas era como se o caminhão tivesse guardado algo. Como se eu não estivesse levando uma carga, mas acompanhando alguma coisa que já estava ali. Segui mais um pouco. Já era madrugada quando o cheiro chegou. Não era cheiro de bicho morto, nem de comida estragada. Era cheiro de flor podre, flor de velório, depois de 3 dias no sol. Eu já ia parar no acostamento quando ouvi algo novo. Alguém me chamando pelo nome. Não gritando, nem sussurrando, só dizendo, como se fosse a vez de me chamar para dentro. Aquela voz não era de mulher nem de homem, era de quem já tinha me conhecido antes. Eu parei o caminhão com cuidado, ali num trecho de serra, onde o acostamento era mais largo. Tinha passado da meia-noite, tudo estava escuro, mas não era aquela escuridão comum de estrada. Era como se tivesse um peso no ar, um abafamento. Como se o mundo inteiro tivesse se recolhido para ver o que eu ia fazer. Desliguei o motor. A cabine ficou silenciosa de um jeito esquisito, como se até o motor do mundo tivesse parado. Peguei a lanterna que deixo sempre no porta-luvas e desci. De fora, o caminhão parecia normal, mas eu não conseguia encarar o baú de frente. A corda continuava ali, tensa. Os nós não pareciam mexidos, mas estavam mais escuros, como se a umidade da estrada tivesse entrado neles por dentro. A lanterna começou a falhar. Eu sacudi, dei umas batidas na lateral. Voltou. Eu estava com a chave do cadeado na mão e me vi parado ali diante da trava, como quem vai abrir um portão que já devia ter sido enterrado com cimento. E mesmo assim, abri. Primeiro, o estalo da fechadura, depois o rangido da porta subindo. Quando o fecho bateu no limite da guia e a tampa travou no alto, eu vi. Ali dentro não tinha mais carga. Ou, se tinha, ela tinha virado outra coisa. O piso do baú estava forrado com pano preto, grosso, como se fosse carpete de igreja antiga. Tinha 2 cortinas penduradas, uma de cada lado, presas com fita branca. No canto, encostada, uma fileira de flores, secas. Não era arranjo fresco nem flor de plástico. Eram flores reais, mas mortas, como se tivessem sido colocadas ali há semanas. E no meio tinha o caixão, de madeira simples, sem brilho, meio esverdeado nas bordas, como se tivesse absorvido umidade demais. Não era grande, nem novo, e não estava trancado, estava só encostado. Meus pés seguiram até ele sem que eu pensasse. Cada passo fazia o fundo do baú ranger, como se alguém caminhasse junto comigo. Eu levantei a tampa com a mão esquerda, porque a direita tremia, e quando vi o que tinha lá dentro, meu corpo ainda estava em pé, mas tudo dentro de mim desabou. Era eu, mesma camisa jeans, mesmo relógio, mesmo anel de formatura no dedo direito. O rosto era o meu, mas os olhos estavam abertos, não arregalados, não assustados,
só, abertos, fixos em mim, como se já estivessem me esperando fazia tempo. Na hora eu não gritei, não chorei, não desmaiei, eu só parei. Meu corpo não se mexia, mas minha cabeça estava longe. Era como se eu tivesse entrado no próprio fim e descoberto que o fim estava acordado. Ali dentro, eu senti meu peito gelar de dentro para fora. Senti meu coração bater no ritmo do silêncio. Senti minha alma se soltar por alguns segundos. Não foi uma visão, não foi um susto, foi um reconhecimento. A tampa caiu sozinha. O baque me trouxe de volta. Saí do baú andando para trás. Não corri, mas também não olhei de novo. Destranquei o caminhão, sentei no banco. Fiquei ali até o dia clarear. De manhã, tranquei o baú, larguei a chave no painel e deixei o caminhão no acostamento. Caminhei até o ponto mais próximo. Peguei carona e nunca mais voltei. Fiquei sumido por alguns dias. Me escondi em pensões baratas, cidades pequenas. Não atendi ninguém. Joguei meu celular num rio. Um tempo depois, acabei arrumando trabalho como porteiro num cemitério lá no interior de Goiás. Disseram que eu era calado, mas pontual. Que não falava besteira, mas cumpria tudo certinho. E eu continuei ali, cuidando da entrada. Todos os dias, vejo os caixões chegarem. Uns com flor, outros sem. Mas nunca mais vi o meu. Só sei que ele existiu e estava no meu caminhão. Desde aquele dia nunca mais pus a mão num volante, nem numa corda de amarração. Eu sei o que vi. Se foi aviso, se foi castigo, se foi ritual, não importa. O que importa é que me deram a chance de ver como ia ser. E eu entendi. Chovia devagar, mas constante. A estrada já estava ruim antes, mas naquela madrugada virou uma trilha de breu com espelho d'água. Eu estava subindo o trecho da Serra de Jacutinga, sentido interior, coisa de 3 da manhã. Não vinha carro nenhum no sentido contrário, o rádio no chiado e eu só indo. O sono já tinha passado. O que batia agora era um cansaço mais quieto, que mora nas costas. No painel, o adesivo antigo da minha filha piscava com o farol da frente. Eu lembrava que era o aniversário dela naquele dia, 9 anos, e eu ali, longe, o tipo de lembrança besta que aparece no pior trecho da estrada. Tava pensando nisso quando vi o vulto. Achei que era cachorro, só que o farol de milha pegou direito e era uma criança, parada, em pé, no ponto de madeira do lado direito, sozinha. Moleque pequeno, molhado, sem guarda-chuva, sem nada. Na hora me veio que podia ser alguém que perdeu o ônibus escolar, sei lá. Mas não era hora para ter criança na rua, e muito menos naquele trecho. Passei direto uns 50 metros. Pisei no freio. O caminhão deu aquela cantada seca, escorregando de leve. O limpador ainda lutava com o para-brisa e meu coração estava meio estranho. O instinto mandou parar. Isso foi antes de pensar, antes de racionalizar. Joguei o pisca-alerta, desci. Senti o barro pastoso debaixo da bota. A lanterna no bolso da porta falhou de novo, mas o farol de trás clareava o ponto. Ele ainda estava lá. Fui me aproximando devagar, chamando: "Ei, menino, tá tudo bem?" Nada. Ele nem mexia a cabeça. Tava com o rosto meio abaixado, braço ao lado do corpo, parecia desligado. Mais perto vi que ele estava encharcado, o short colado na pele, os tênis pretos tão molhados que pareciam feitos de barro, e os olhos, eu não conseguia ver direito. Parecia que ele estava olhando meio pro nada, meio pro chão. A água da calha do telhadinho caía atrás dele. Eu cheguei perto, estiquei o braço. Devia ter uns 6 anos. E aí foi a primeira vez. No segundo em que tentei pegar ele no colo, o meu corpo travou. Não é jeito de falar, não é medo, não é pavor, é físico. É como se o peito fechasse por dentro, como se todos os músculos só desligassem. Fiquei ali com o braço estendido no ar. Eu juro, não tinha força para puxar nem para baixar. Só os olhos mexiam. Só isso.
A chuva batendo, o barulho do limpador de para-brisa sumindo. E o rádio que estava com o programa de oração, ficou mudo, do nada, como se alguém tivesse tirado o fio. Naquele momento eu não pensei nada. Não é que me veio o pensamento, não. Veio um branco, um vazio, e no meio desse branco, ele, o menino, do mesmo jeito, sem piscar, sem reagir, como se ele nem tivesse notado que eu estava ali. A força voltou de uma vez. Senti o corpo inteiro pulsar. A respiração deu um tranco. Dei 2 passos para trás. Voltei para o caminhão quase tropeçando. A mão tremia para abrir a porta. Entrei, fechei, girei a chave. Motor pegou. Rádio voltou com um chiado. A mesma estação. Tentei rir. Tentei engolir seco. Tentei me convencer que era cansaço, pressão baixa, algum nervo pinçado no frio. Que eu ia pegar ele no colo e o corpo só não respondeu. Mas eu sou estrada. E corpo meu nunca travou para socorrer ninguém. Fiquei uns minutos com a mão no volante, ainda parado no acostamento. Não tive coragem de olhar pelo retrovisor. Não porque achei que o menino ia ter sumido, mas porque eu sabia que não ia estar mais sozinho ali se olhasse. A chuva engrossou. O rádio seguiu chiando. Girei o botão, troquei de estação. Nenhuma pegava direito. Era como se a noite inteira tivesse desligado. Acelerei. Deixei ele lá, com um gosto ruim na garganta. Me sentia culpado. Só que não tinha outro nome para dar para o que eu senti. Era medo, sim. Mas também era alguma coisa mais funda. Uma impressão esquisita de que eu não devia ter tentado pegar ele. Como se o erro fosse meu, não dele. A estrada seguiu muda por uns 10 minutos, até que começou o movimento. Primeiro uma luz forte, azulada, meio difusa na curva. Depois o farol piscando e gente de colete refletivo no asfalto. Uma viatura pequena, caminhão da prefeitura, ambulância parada no mato. Reduzi, fui encostando. Deslizamento. Um trecho da serra tinha desabado. O barranco inteiro veio abaixo. Lama, pedra, árvore. Pegou o asfalto e tudo. E um caminhão, igual ao meu, igual mesmo. Mesma cabine, mesma faixa lateral, até o adesivo no vidro. Soterrado de lado com a cabine toda amassada. Na hora me deu um arrepio quente na nuca. Não sei se alguém morreu. Não fiquei. Só ouvi um dos homens gritando para outro. Não deu nem tempo de ver. Parece que foi agora. Segui devagar, com os pneus afundando na lama. Quando a estrada voltou a asfalto, olhei no relógio. Se eu não tivesse parado, eu era o caminhão debaixo da terra. Não me orgulho de ter deixado o menino, mas também não me arrependo de ter ido embora. Só que o pior não foi isso. O pior é que, desde aquele dia, eu nunca mais parei para ninguém. Te juro. Nem criança, nem mulher com criança no colo, nem idoso, nem carro capotado. Pode parecer covardia, mas é como se o corpo mesmo não deixasse mais. Quando vejo alguém acenando, tentando ajuda, eu desvio o olho, engulo seco e sigo. Às vezes me pergunto se aquele outro caminhoneiro viu o menino também, se parou, se tentou pegar ele no colo, se foi impedido ou se não viu nada, se passou direto e por isso foi ele. Esses dias mesmo, numa conversa de posto, um cara contou que já ouviu falar desse ponto de ônibus. Disse que teve outro caso, anos atrás. Um motoqueiro, um ônibus. Ninguém pegou o menino no colo. E ninguém que tentou, morreu. Mas aí eu já não sei mais o que é história e o que é verdade. Só sei o que eu vi. Um menino parado na chuva, sem piscar, sem pedir nada. E toda vez que eu tentava pegar ele, meu corpo travava inteiro. No fim das contas, tem coisa que o caminhão ensina que não está no manual. O barulho do motor, o tempo de resposta no freio, a hora de reduzir. Mas naquela noite, o que me freou foi o silêncio do menino. Teve um tempo que eu tentava explicar. Hoje em dia, eu só evito.
Troquei até de trajeto, nem faço mais sul de noite. E olha que era onde rendia. Mas teve um trecho lá perto de Apiaí que acabou com minha paz. Não foi batida, não foi assalto. Foi pior. Porque até hoje eu não entendi o que aconteceu. E ainda tem hora que parece que está acontecendo de novo. Eu lembro certinho. Madrugada arrastada, chovinha fina, aquela neblina que gruda no vidro e te faz olhar 2 vezes para tudo. Tinha acabado de sair de um posto no pé da serra, caminhão leve, só eu e Deus naquele trecho. Foi ali, bem antes da curva da escola abandonada, que eu vi. Era uma mulher, sozinha. Vinha andando na contramão da pista, no escuro, sem lanterna, sem nada. Vestida com uma roupa clara, meio branca, meio encardida, longa. Parecia daquelas roupas antigas, tipo coisa de formatura de colégio ou batizado, mas arrastando no asfalto. De cara achei que fosse alguém bêbada, largada da vida, sei lá. Até tirei um pouco pro lado, porque vai saber, né? Quando passei por ela, o espelho do lado do carona estalou. Foi só um som seco, tipo um tac. Não foi batida, não foi pedra. Só estourou o vidro e quebrou bonito, não ficou nem trincado. Desmontou. Parei uns metros para frente, desci, rodeei o caminhão inteiro com lanterna. Nada. Sem sinal de batida, de contato, de marca de mão, nada. Voltei pro volante com um gelo dentro da barriga, mas botei culpa no vidro mesmo. Deve estar velho, ressecado, estrada ruim, vibração. Aquelas desculpas que a gente inventa porque é melhor que pensar besteira. Mas aí, uns 2 dias depois, voltando pelo mesmo eixo, já com o espelho trocado, eu vi de novo. Dessa vez ela estava parada, no acostamento, um pouco mais longe da pista. Mesmo vestido estranho, mesmo jeito de andar, braço meio solto, cabeça baixa. A única coisa diferente era a posição. Ela estava de costas, meio virando para a estrada. Nem pensei, passei direto. E dessa vez não quebrou nada, mas comecei a sonhar. Sonhos idiotas, uns que eu tô dirigindo e ela vem andando na frente do caminhão e some. Ou eu acordo com a porta do carona aberta, no meio da serra e o banco vazio. Só que com um perfume estranho no ar. Não cheiro bom, cheiro de coisa velha guardada. Falei com um amigo da firma, ele riu. Falou que essas coisas acontecem quando a gente dirige sem dormir. Fiquei quieto, nem entrei em discussão. Mas comecei a reparar no jeito como as coisas estavam aparecendo. Na terceira vez, ela não estava mais no acostamento. Ela estava do outro lado da estrada e olhava. Parecia mais nova, ou talvez eu que vi mais de perto. Estava com cabelo solto, meio grudado na cara, vestido encardido e uma das mangas rasgada, como se tivesse caído em barranco. Ali eu não passei reto, eu acelerei. Coração veio na garganta. A mão tremia no volante e o freio já nem obedecia direito. Senti que se olhasse pelo espelho ia ver alguma coisa. Não olhei. E quando parei no próximo posto, eu estava encharcado de suor. Nem dormi direito aquela noite. Encostei na boleia, deixei o rádio ligado no chiado só para não ouvir o barulho da estrada lá fora. Até ali, eu ainda tentava achar explicação. Coisa da cabeça, exaustão, memória de outro caso, sei lá. Mas o que veio depois, não tem desculpa que aguente. Na viagem seguinte, eu já saí com receio. Sabe quando a gente fica esperando acontecer? Não era nem mais medo, era tipo um tipo de tensão que vai colando por dentro, que você não fala pra ninguém, mas carrega no jeito de pisar na embreagem. Eu evitei passar a noite, mas não adiantou. Tava tudo certo. 3 da manhã, café forte na cabeça, radar desligado, estrada limpa. Eu nem vi ela se aproximando dessa vez. Só percebi quando o farol bateu no reflexo do tecido. Ela estava ali de novo, do lado da estrada, parada. Dessa vez, me olhando direto. Tinha alguma coisa errada com o jeito que ela estava, mais próxima, mais nítida. O vestido já não era só sujo, era rasgado, molhado até a canela. O cabelo grudado
Parecia que tinha saído de algum lugar fundo e ela estava com o braço levantado. Não era aceno de pedir carona. Era mais um gesto curto, meio quebrado, como quem tenta chamar sem chamar. Um chamado quebrado. Eu vi. E depois disso, não lembro mais nada. Apaguei no volante. De verdade. Não lembro de frear. Não lembro de sair da pista. Não lembro de nada. Acordei com o motor já desligado, a frente do caminhão encostada num barranco de mato. O rádio chiando sozinho. A luz do painel piscando. E o celular no meu colo. Desbloqueado. Primeira coisa que fiz foi conferir se tinha batido em algo. Mas não. O caminhão só encostou. Sem arranhar. Sem sinal de acidente. Quando fui guardar o celular no suporte, percebi que a galeria estava aberta. Tinha uma foto nova. Eu travei. Não era print. Não era print. Era foto mesmo, tirada com a câmera da frente. A posição do banco, a iluminação da cabine, tudo igual ao que eu estava. E no banco do carona, do lado, estava ela, sentada, olhando para a câmera, cabelo no rosto, braço encostado no vidro, o vestido aparecendo pela metade, mas era ela. Aquele mesmo vestido sem forma, tecido grosso, antigo, o mesmo rosto apagado. Ela estava ali, no banco do lado, na foto. Eu não tirei aquilo, juro por tudo que eu tenho. E o pior nem foi isso. Quando tentei sair do caminhão, senti o braço arder. Levantei a manga, estava com marcas. 4 arranhões finos, paralelos, como se alguém tivesse me segurado com força. Não sangrava, mas ardia. Eu vomitei do lado da roda. Depois disso, eu nem consegui mais dirigir direito. Voltei até o pátio da firma no tranco, revezando o volante com outro parceiro. Contei uma versão qualquer. Disse que estava com tontura, pressão baixa, mas nunca mais dormi dentro do caminhão, nem no meu. Troquei de rota, troquei de carro, fiz o que dava. E por um tempo achei que tinha deixado isso para trás. Só que mês passado, mexendo no celular, um conhecido meu postou uma foto. Comprou aquele caminhão. O mesmo. O que eu larguei. Estava todo arrumado. Novo nome na porta, pintura refeita. E ele, o novo motorista, encostado, sorrindo do lado da boleia. Orgulhoso. Mas foi o vidro, o reflexo no vidro, que me travou. Atrás dele, no cantinho do para-brisa, dava para ver uma sombra. Pequena, borrada, mas tinha um contorno ali. Parecia alguém dentro, e por mais que eu tente me convencer que é reflexo de árvore ou distorção de luz, eu sei o que vi. Era ela. A mesma coisa, mesmo contorno, mesma curva do ombro, como se tivesse voltado para o lugar de onde nunca saiu. Dessa vez, eu nem curti a foto, só fechei e bloqueei a tela. E desde então, toda vez que passo perto de espelho, ouço o barulho seco na cabeça. Eu estava sem pressa naquele dia. Era carga leve, trecho conhecido, serra já rodada mais de 50 vezes. Um silêncio bom, ar frio entrando por uma fresta da janela. Tudo limpo, tudo calmo. Tinha até café ainda no copo. Lá pelas 3 da manhã, já quase descendo o miolo da Serra do Tigre, avistei no acostamento um sujeito parado, de mochila nas costas. Corpo meio curvado, como quem já tinha tentado outras caronas antes. Não era lugar de ponto, nem tinha ônibus àquela hora. Só o breu da serra, farol do meu caminhão cortando por cima das pedras, e aquele homem parado com o braço erguido, do jeito mais educado que alguém pode pedir ajuda. Não era hora de parar. Mas eu parei. Nem pensei muito. Ele subiu sem cerimônia. Mochila nos pés. Não mexeu em nada. Agradeceu com a voz baixa, quase como quem tem vergonha de estar vivo. Eu perguntei para onde ele ia, e ele respondeu que queria chegar no Mirante da Serra. Disse que tinha perdido o último ônibus e que, antes de seguir caminho, queria ver a vista lá de cima.
A forma como ele falou aquilo ficou na minha cabeça até hoje. Foi uma frase comum, mas com um jeito estranho, como se estivesse falando uma coisa simples, mas com um peso por trás. Ele falou assim com todas as letras: sempre quis ver esse lugar de noite, antes de partir. Não olhei para ele na hora. Só encostei o caminhão no canto e comecei a subir o trecho até o mirante. É um lugar bonito, conhecido. Dá para ver a cidade inteira quando o tempo tá limpo. E naquela noite estava um céu azul escuro, sem nuvem, sem névoa, sem vento. Um breu que deixava tudo mais nítido, mais presente. Ele não falou mais nada até a gente parar. Só olhava pela janela como quem estava medindo alguma coisa. Como quem estava comparando o que estava vendo com o que tinha imaginado. Encostei o caminhão devagar, deixei em ponto morto e puxei o freio. O barulho da serra parou junto. E aí, eu só ouvi a porta abrir, mas não ouvi ela fechar. Fiquei quieto uns segundos esperando. Olhei para o retrovisor do carona, vazio. Baixei o vidro e olhei para o lado de fora. Nada. Desci, dei a volta, chamei. Tava escuro, mas não o suficiente para não ver ninguém. Ali, no mirante, não tem onde esconder. Não tem muro, não tem vegetação alta, não tem casinha, só o parapeito, o chão de pedra e o mundo lá embaixo, do jeito que ele queria ver. Mas não tinha mais ninguém. Fiquei uns bons minutos parado, tentando lembrar se eu tinha cochilado ou se aquilo estava mesmo acontecendo. Olhei para dentro da cabine. A mochila que ele tinha carregado também não estava mais lá. Nada ali tinha sinal de que ele existiu. Nem marca no banco, nem cheiro, nem papel esquecido no chão. Voltei para a direção com as duas mãos no volante e só fiquei ali, no mirante, sem sair. Era como se a estrada tivesse parado junto. Eu não tinha sono, mas também não conseguia ligar o motor. Era só o zunido da minha cabeça e um pensamento bobo. Será que ele nunca esteve ali? Não contei para ninguém naquele dia, nem no rádio. Dirigi até a padaria da Curva Norte e fiquei lá até o amanhecer. Tomei um café com gosto de detergente e sentei para esperar o tempo abrir de vez. Foi aí que vi o jornal dobrado em cima do balcão. Não precisei ler a manchete inteira, só a foto. Era ele. A foto no jornal não era parecida, era ele. A barba rala, a linha do cabelo, o corte do casaco no ombro, tudo igual. O fundo da foto parecia ser de documento, mas o rosto era o mesmo que tinha me agradecido pela carona poucas horas antes. Li a legenda com os olhos travados. Vítima de acidente na Serra do Tigre, é identificada como Henrique dos Santos, 34 anos, natural de Poços. O corpo foi encontrado ao amanhecer, após ter sido arremessado numa ribanceira ainda na noite anterior. A matéria continuava, mas minha cabeça não. Fechei o jornal devagar e deixei ele onde estava. Fiquei olhando para a xícara, o café já frio. Era como se o barulho da padaria tivesse sumido também. Não ouvi mais garfo, nem rádio, nem gente conversando. Só aquela frase repetindo na minha cabeça. Na noite anterior, na noite anterior. Eu sabia que aquilo batia com o horário. Sabia que aquele era o trecho. Sabia que a mochila era a mesma. Mas mesmo assim, não sabia o que fazer com aquilo. Voltei para o caminhão como quem volta de um enterro. Olhei para o banco do carona e fiquei ali um tempo sem ligar o motor. Tentei me convencer de que era tudo coincidência, que meu cérebro cansado viu sem ver, que eu sonhei acordado, que li o rosto errado. Mas no fundo, eu sabia. A gente sente quando algo passou pela gente. E aquele homem passou. Nos dias seguintes, eu evitei aquele trecho. Pegava desvios, aumentava a quilometragem, inventava horário. Só para não passar pelo mesmo mirante. E eu que sempre fui de dar carona para estudante, para gente com mala pequena, para gente com fome, comecei a passar direto. Fiquei mais seco, mais calado, mais pesado. Teve noite que eu escutei a voz dele no banco do carona repetindo aquela frase. Sempre quis ver esse lugar de noite, antes de partir.
Teve uma vez que olhei para o retrovisor e achei que tinha alguém ali. Não tinha. Outra vez, parei no posto e jurei que tinha visto a mochila no chão da cabine. Mas sumiu quando pisquei. Fiquei assim por uns meses, até que um dia, descendo outro trecho da BR, não o mesmo, mas parecido, já tarde de novo, eu vi outro homem, outro braço erguido, outra mochila nas costas, o mesmo silêncio em volta, o mesmo farol cortando a solidão da estrada. Por um segundo minha perna foi no freio, instinto, reflexo, a mesma reação de sempre. Mas antes do pé encostar, eu vi que a mochila dele era muito parecida, ajeitada do mesmo jeito, mesmo tom de azul escuro com cinza sujo de viagem. E ele não se mexeu, não mudou a mão de posição, não tentou se aproximar, só ficou ali, olhando, na mesma postura de quem pede ajuda, mas como se não fosse para agora. Como se estivesse esperando outra coisa, outro tipo de condução. Eu não freiei, não por medo, mas por respeito, como se naquele instante eu soubesse que não era comigo, que aquela carona não era minha. Continuei dirigindo com a mão firme no volante e os olhos secos, e pela primeira vez, eu senti que o caminhão não estava tão pesado. Era como se alguma coisa tivesse me deixado ir, ou como se eu tivesse deixado alguma coisa ficar. Hoje em dia, eu ainda passo por lugares assim, de noite, no breu, no meio do nada. E às vezes vejo silhuetas no acostamento, mochilas, gestos, gente esperando. Nem sempre é espírito, nem sempre é ilusão. Mas desde aquela noite no mirante, eu olho 2 vezes e freio uma só.